dia. Tô aqui esperando o Instagram e avisando para todos que já estamos aqui. Vamos lá. Oi, Francine, já vou te enviar o convite. Aqui. Vamos lá. Bom dia. Me Oi, escuta bem? eu te ouço. Você me ouve? Ai, que bom. Que bom. Bom dia, Gi. A Gi já tá aqui também. Eu não vejo você, Jana, só vejo eu, é isso mesmo? É mesmo? Eu tô vendo você. É, Normal. eu só tô vendo eu, não tô vendo você em cima. Ah, que estranho, né? Bom, eu vou fazendo assim, o Insta ele começa avisando, viu, Fran, para as pessoas que a gente já está online. Enquanto isso, como a nossa live ela vai ficar gravada, eu vou explicar o porquê do movimento entre vozes e silêncios, porque tem pessoas que às vezes vêm pela primeira vez hoje Sim, e, e aí já entende esse movimento, né? Entre Vozes e Silêncios foi criado por querer dar vozes para aquelas pessoas que às vezes tô fechando gritam tudo aqui. por não aguentar a dor, né? Uhum, Ou se calam para não ferir, de tão ferido que já estão também, né? uhum. E o movimento veio justamente para acolher. E aí eu escolhi mulheres reais, com histórias reais, que tem muito para acrescentar, porque eu acho que às vezes na vida das pessoas, ouvir uma história dessa cria uma identificação e fala, uau, então tem solução. Mas agora eu vou apresentar para vocês quem é a Francine. Aos meus olhos, tá, Fran? Assim, quem é a Francine? Para mim é uma mulher que celebra a vida, é a mãe do Gui do Guta, é uma mulher que nos ensina que tudo são memórias, algumas boas, outras não tão boas, mas tudo vira história, né? E essas histórias, essa história que vocês vão ouvir hoje é uma história de superação, cheia de desafios, medos, alguns, mas de amor, de transformação e de conquista de uma vitória incrível. E a Francine é positiva, é delicada, é aquela mulher que está sempre com a mão estendida para ser apoio e sustentação e com o coração também grato e feliz e aberto para acolher. Seja bem-vinda e obrigado por ter aceito o convite. Obrigada a você, Jana, pelo convite. Fico feliz em dividir com todo mundo um pouco da minha história de superação. E eu acho que o mais importante é tentar ajudar outras pessoas que estejam, né, em aflição. A gente fala do Setembro Amarelo, de prevenção a suicídio, cuidar da cabeça, do mental. E eu acho que o mental é, nessas histórias de superação é o principal, né? Se a cabeça não funciona, não tem aquele pensamento positivo, fica complicado passar, né, por tudo, todas as provações que a vida traz para a gente. Então, eu acho que dividir essa minha história vai ser importante, por mais que, sei lá, uma pessoa ouça e aquela pessoa está precisando daquela palavra, a gente já vai estar ajudando de alguma forma, né? Sim, e às vezes, sabe, Fran, às vezes aqui as pessoas às vezes não estão vindo, não estão aqui agora, né? Mas aí olha essa live, gente, eu vi e vão vendo muito a live também depois, porque ela vai ficar gravada, né? Então isso que Sim. é importante. E aí eu te pergunto, quem é a Francine? Como você se define? Bom, deixa eu pensar, é difícil a gente se definir, né? A gente mesmo falar da gente mesmo, mas o que que eu vejo, né?
Já tô com 41 anos, então considero aí que tô na metade da minha vida. Acho que é uma pessoa forte. Já vou começar a chorar logo no começo. Ah, não, fica tranquila. Uma pessoa forte que passou por bastante coisa e que ama a vida, né? A vida, a família, e tem essa vontade de viver, de aproveitar cada minuto. E, e eu acho que é isso que eu quero passar para os outros, né? Essa, essa questão de você não desistir, de seguir em frente, ter fé, né? Lógico, para quem acredita, mas para mim foi algo muito importante. Ter fé, acreditar nos planos de Deus, que tudo vai ficar bem. Acho que Sim, sou eu, essa pessoa que não desiste tão fácil assim. é isso. Fran, onde você nasceu? Onde você cresceu? Como foi a sua infância, o seu ambiente familiar? Eu sou de São Paulo, capital. Nasci na zona leste de São Paulo. Morei com meus pais e o meu irmão até eu casar. Meu marido é meu namorado desde os 17 anos. A gente se conheceu no colegial e a gente tá junto desde então, né? Crescemos juntos, casamos aos 26. Aos 33 eu tive o primeiro filho, depois eu tive o caçulinha, e acho que é isso. E quando você era criança, qual era o seu maior sonho? Eu acho que eu sempre quis ser o que eu sou hoje, a minha profissão, né? Ser arquiteta. Eu sempre gostei de arte, sempre desenhei muito bem, fazia muitas coisas bem, assim, com relação a trabalhos, né, manuais, e o meu pai tinha muita vocação para desenho e para arte, mas ele nunca teve assim condições de ter feito uma faculdade, ter uma profissão com uma formação. E eu acho que ele transferiu isso um pouco para mim, para o meu irmão. Meu irmão também sempre foi muito bom de artes manuais, essas coisas. Apesar dele ter seguido um outro caminho, ele foi para a área de educação física. E eu segui, né, esse dom, essa vocação de mexer mais com essa parte artística, né? E eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Todos os meus clientes sabem, né, que eu faço com muito amor, muita dedicação. E, e não me vejo fazendo outra coisa, né? Além de, claro, o meu lado mãe, meu lado família, né? Que também me completa como pessoa. Mas como profissional, eu sou muito feliz e realizada com o que eu faço. E que, querendo ou não, é uma profissão que eu consigo ajudar outras pessoas a acreditar nos seus sonhos e a realizar aqueles sonhos. Então, acho que é meio que uma missão de vida, sabe? Você está junto, ajudando aquelas pessoas a conquistarem seus sonhos. A E arquitetura te escolheu e você escolheu a arquitetura. acho É que uma sim. mão de via dupla, assim, né? Só Acho de que ver sim. você falar isso, assim, é muito gostoso você perceber o quão você está realizada com a sua profissão, o quanto essa escolha foi assertiva, né? Porque a gente vê muitas pessoas por aí, né, Fran, assim, é, falando, trabalhando no que não gosta, às vezes por dinheiro, às vezes por falta de oportunidade, de opção, Sim, e se sentindo aí perdida. E é tão bom, né, a gente ver alguém que realmente é apaixonado pelo que faz. sim. Nossa, muito legal. Gosto. Ah, o Tomás já tá Ela, chorando. Já comecei chorando. que delícia, ela já tá pondo a emoção pra fora, É, Tomás. Já tá Tomás é dando uma meu, prévia do que Tomás é vai meu vir por aí. cliente. Tomás é meu cliente e meu amigo desde os 6 anos de idade. Ele me conhece bem. Jana, tá aí? Sumiu você, Jana. Não tô te ouvindo. Já não tava te vendo.
você imaginava? Voltou. Ai, você consegue me ouvir? Agora eu tô te ouvindo. Tá. Em que momento da sua vida você sentiu que o caminho não seria tão fácil quanto você imaginava? Deixa eu pensar. Eu acho que a gente vai amadurecendo e vai vendo, né, as coisas. Lógico que quando a gente se torna mãe, e aqueles pequenininhos, né, dependem da gente, acho que vira um pouco a chavinha, né? Não é nem a questão de entrar na fase adulta, mas a hora que você tem alguém ali dependendo de você. Eu acho que é a primeira vez, assim, né, que você pensa nesse sentido que você falou. Mas eu acho que a primeira dificuldade que eu tive, e que eu falei, caramba, né? Que a gente meio que sente que a gente está de mãos atadas, que muitas vezes não depende da gente, mas de Deus, do nosso destino, enfim. Foi quando eu tinha já o meu segundo filho, né? Então eu tive o Guilherme, que hoje tem 8, e aí depois eu tive o Gustavo, em 2020. E logo que ele nasceu em janeiro, e em fevereiro era carnaval. O Guta pegou um resfriado muito forte. O meu pequenininho já ia para a escolinha, voltou com resfriado, tudo. O Guta virou uma bronquiolite nele. Era carnaval, tava todo mundo viajando e a gente aqui em São Paulo, por conta da situação dele. E deu um problema no trabalho do meu esposo. E quando ele fez 1 mês, ele perde o convênio da mãe. E aí ele tinha que ter o convênio dele. E eu não sei o que que aconteceu lá no sistema que não entrou convênio para ele. Então ele estava muito doente e sem convênio médico. Aí eu conversei com a pediatra, etc. A gente chegou aí no hospital. O hospital falou: olha, ele não precisa internar nesse momento, mas ele vai precisar internar. E vocês têm que considerar que ele vai para uma UTI. E aqui a UTI, não lembro na época, mas acho que eram uns 15, 20 mil a diária. Aí a gente ficou assustada, falei, nossa senhora, né? Vai ter que desapegar das coisas, porque eu não sei quanto tempo se ele precisar ficar lá, né? Vão ter que vender carro, vão ter que vender apartamento, enfim. Aí a gente. Deus sempre coloca pessoas boas no nosso caminho, né? E aí a gente tinha uma conhecida que era enfermeira num hospital público muito bom aqui em São Paulo, que é o Menino Jesus. E ela fez o nosso encaminhamento, falou, olha, procura a pessoa tal, né? Ela vai te assistir. A gente foi muito bem recebida nesse lugar. E aí a gente mostrou como que estava o Gutinha, porque a pediatra dele tinha falado, olha, se vocês não internarem esse menino, vocês vão ter que alugar um aparelho de oxigênio, porque ele precisa, né, para respirar. A gente não tinha noção, assim, da real situação, né? E era um bebezinho de 1 mês de idade. Aí a gente foi nesse hospital, ele internou. Logo que ele internou, depois ele já acabou subindo para UTI. Aí na UTI ele teve que ser, primeiro receber aquele CPAP, né, que é um capacetinho assim para respiração. E depois desse CPAP ele foi entubado e acho que foi o momento mais triste da nossa vida, sabe? A gente não sabia se a gente ia ter nosso filho de volta ou não. Um E aí momento ele de ficou alguns desespero. dias entubado, eu nem recordo exatamente quantos. E a gente fez uma corrente de oração na época muito grande. Todos os amigos, todos os familiares, até amigos de amigos. E todo mundo fez uma corrente muito forte de oração. E graças a Deus o Gudinho ficou bem depois desses 10 dias. E voltou para casa com várias sequelazinhas. Ele dormia praticamente sentadinho na cadeirinha de balanço, porque ele não conseguia respirar direito. E junto com tudo isso veio a pandemia. A gente voltou para casa, acho que a gente ficou 15 dias e entrou lockdown. Eu com um bebezinho recém-nascido, que precisava de muitos cuidados.
eu não podia ficar em casa porque meus pais eram fumantes e era aquela coisa, né? A gente não sabia como que ia ser ainda a pandemia, né? E a gente não queria que eles tivessem contato nenhum com o vírus, porque era um grupo de risco. No final, a gente acabou indo para o interior, para casa deles, e foram 6 meses maravilhosos, em contato com a natureza. E o Gutinha ficou bem, graças a Deus. Mas foi, assim, bem difícil, sabe? Pensar que eu poderia perder meu filho. Acho que foi a primeira grande provação. O momento que a criança não sabe expressar ainda o que sente, a gente fica ali cheia de inseguranças, incertezas também, e eu imagino que não deve ter sido nada fácil. E aí vem uma pandemia, você fica com medo de, aí se eu preciso ir com essa criança para o hospital, É, né? Então, é um misto de sentimentos, um, é um misto de conflitos que a gente, internos mesmo, né? Que a gente fica é, naquela montanha russa que eu falo, uma hora tá feliz porque ele tá bem, mas qualquer coisa nos amedronta, porque é uma criança, a gente como mãe fica o coração fica desse tamaninho, né? a gente se coloca no lugar dela, mas não quer que ela esteja lá, né? Você fala que aconteça comigo, mas não com meu filho, né? Não, com meu Mas filho. foi assim, a primeira grande provação, sabe? O primeiro grande obstáculo que a gente teve. E que, graças a Deus, com união e pensamento positivo, deu tudo certo. Hoje ele é um menino lindo, maravilhoso. Graças a Deus passou, ficou na história, né? Sim, A gente vê o quanto você se emociona, porque quando a gente revisita essas histórias, a gente revisita aquele sentimento de insegurança, de dor, né? De sim, tristeza. E aí depois a gente revisita também o sentimento de alívio, né? sim. E aí o choro vem para liberar um pouco mais aquilo que ainda está ali, paradinho no nosso coração. Ah, eu Mas sou bem depois emotiva. disso. Vocês vão me ver chorar muito aqui, gente. Eu prometi pra mim Ah, que não ia chorar, mas acho que é impossível. eu acho que sim, assim, eu também fico me segurando aqui, porque para não chorar, né? Até para te servir de apoio para você, porque se a gente chora, a gente não serve de apoio, né? Sim, Mas assim, às vezes vem aqui, ó. E eu sei, né, que além dessa superação, dessa dificuldade que você passou aí, é, com o seu filho, né? minha tia, você é muito lindo, muito fofo. Ai, gracinha. É, além disso, né? Desse, dessa, dessa superação. Aí depois disso tudo veio um novo desafio para a tua vida, Foi. né? Conta um pouquinho pra gente. Depois que aconteceu tudo isso com o Guta, que foi em 2020, né? É, e aí, assim, a gente falou da questão, eu sou arquiteta, o que eu faço e tudo mais. E, e quando a gente vira mãe, a gente sempre tem uns altos e baixos. Então, assim, era profissional, trabalhava na área e tudo mais. Tive o primeiro filho, optei por sair de empresa e ser autônoma, né? E trabalhava com projetos de interiores, principalmente, né? Além do paisagismo que eu sempre fui apaixonada. E aí, assim, depois que a criança já começa indo na escolinha, tudo, a mãe consegue se liberar um pouco mais, a vida profissional começa a subir. Aí eu tive o segundo filho, parou de novo. Aí depois que ele teve todo esse problema, porque foi logo que ele nasceu, pandemia e tudo mais, voltei a subir. Aí veio uma nova descoberta que caí de novo. E aí o que que aconteceu, né? Em dezembro de 2022, você vê, tem um fluxo aí, acho que de uns 2 anos mais ou menos de um para outro. Em dezembro de 2022 eu descobri um câncer de mama. Foi por um acaso. Eu não tenho um histórico na família que tenha, de família assim, de parente mesmo, né, de sangue, que tenha tido câncer de mama, alguma coisa do tipo. Eu já tinha amamentado 2 filhos,
até 2 anos, 2 anos e pouco, né? Falam que a amamentação ajuda nisso e tudo mais. Creio que ajuda mesmo, eu acho que na verdade é mais um raio que caiu na minha vida mesmo, sabe? Peguei você e você vai ter a sua aprovação aí e a chance de passar por cima disso tudo. Aí eu descobri por um acaso, eu senti dolorido o outro seio, que não é o que teve câncer. Comentei com meu esposo na época, eu falei, nossa, mas tô achando dolorido. Isso fazia uns 6 meses que o meu filho tinha parado de mamar. E aí ele falou assim, amor, marca o médico, exame, e tudo, vai dar uma olhada. Ah, amor, eu acho que não é nada, deve ser ainda após a amamentação e tudo mais, né? Aí ele teve um sexto sentido, assim, ele falou, não, mas eu achei que ia acontecer alguma coisa, eu achei que era comigo. Mas talvez não seja comigo, é com você, então vai atrás. A gente tem esses avisos da vida, né? E aí falei com a minha médica, minha ginecologista, ela pediu o exame, ela falou, acho que não é nada demais, mas já faz o exame e já vem aqui com o exame, porque aí a gente não perde tempo. Fiz o exame, aí no dia era até um médico que ele era oriental, assim, mas super, sabe, super comunicativo, não era aquele oriental mais fechado. E aí ele, oi, tudo bem? Eu falei assim, não sei o quê, perguntou, eu falei, é da minha queixa, ó, tô sentindo um pouco dolorido, e aí eu passo a mão assim, eu sinto como se fosse um carocinho, mas não era, né? Ah, tudo bem, então vamos ver. Aí ele começou pela outra mama. E aí quando ele começou pela outra mama, ele não saiu mais daquela mama. Ele ficou uma meia hora ali, aí o semblante dele mudou, né? Ficou sério e tal. Depois ele foi pra mama que eu comentei. E aí, no final, eu falei, e aí, doutor, achou alguma coisa, tal? Ele falou, olha, eu falei assim, na mama que você se queixa, aparentemente não é nada. Provavelmente um ducto entupido mesmo, por conta da amamentação. Mas na outra mama, eu achei um nódulo que vai ter que ser investigado. Eu falei, nossa, jura? Ele falou, aí, qual que né, é o próximo passo? Ele falou, não, a sua médica vai pedir provavelmente uma punção. Aí eu fui na médica, levei o exame. Era um nódulo bem pequenininho, ele tinha 0,7 centímetros. Não era palpável, então eu não sentia ele, tanto é que eu fui ver a outra mama. Não dava para sentir, eu acho que ainda ia demorar um tempo para eu vir a sentir, né, através de um autoexame, etc. E aí a médica falou, olha, eu acho que não parece ser nada, né? Era um BIRADS 4, né, que é uma classificação pela ultrassom daquele tipo. Então, o BIRADS 4 precisa ser investigado. Um BIRADS 5 já é praticamente 100% de chance de ser câncer mesmo. Aí ela falou, vamos fazer, né, para ver o que que é, mas eu acho que não é nada. Aí eu fiz o exame, era a Copa do Mundo, aquela Copa do Mundo que não foi no meio do ano, foi no final. E Por aí, causa da pandemia, né? por causa da pandemia. Aí, num domingo à tarde, eu falei pro meu marido, nossa, vamos ver se saiu o exame, né, pela internet e tudo. Aí a gente abriu e a gente leu carcinoma. Carcinoma XYZ, né? Tem um nome e tal. Carcinoma invasivo, HER2 positivo. Aí a gente viu o carcinoma, já sabia que era câncer, porque a gente já teve familiaridade com câncer. O meu sogro teve um câncer de pâncreas e faleceu em 3 meses. O meu avô teve câncer de intestino e faleceu. Eu tinha uma tia que não era de sangue, mas ela também teve um câncer de mama e faleceu. Então, assim, todo o histórico que a gente tinha de alguém próximo de nós que tinha tido câncer, faleceu. Então, o que você pensa? Falei, pronto, eu também vou morrer. E é lógico que eu pensava primeiro eram meus filhos, são minha paixão. A gente fica meio desesperado, sabe? Porque eu não conhecia um caso de sucesso de câncer. E nunca pesquisei também, né? Porque nunca precisei. A gente descobriu, aí na hora eu liguei pro meu irmão, que é muito meu amigo, e eu falei, contamos o que aconteceu. E ele tinha uma médica que tinha sido aluna dele. Ele tinha uma equipe de corrida há uns anos atrás, e essa médica fazia aula de corrida com ele. E por coincidência, ela era chefe dos mastologistas do AC Camargo.
uma ótima referência. Porque a gente estava perdida. Eu falei, gente, mas para onde eu vou? Em que médico eu vou falar? Eu vou na minha ginecologista. Falei também com a minha ginecologista, ela me ligou em pleno domingo. Doutora Ana, um amor de pessoa. Mas eu teria que acompanhar com alguém, né, para saber quais eram os próximos passos. E isso era final de novembro, dezembro, já acabando o ano. Eu falei, meu Deus do céu, né? Por onde eu começo? Aí na segunda-feira, jogo do Brasil, todo mundo, né, assistindo os jogos, eu e meu esposo. A gente foi até o consultório da doutora Fabiana, Fabima que diz, que foi um anjo também na minha vida. Aí ela recebeu todos os exames, explicou. Aí ela falou, Fran, tá muito no começo, né? Foi um achado. Deus sabe o que faz, né? Você teve um aviso, seu esposo teve um aviso, e você foi atrás e achou. Não ia achar, por enquanto. Talvez quando eu já tivesse maior. Aí tivesse maior, a chance de cura é outra, né? O tratamento é outro. E, enfim, foi assim, um presente de Deus, sabe? Ah, um presente de Deus para um câncer. Não, não foi isso. Foi eu ter descoberto, né? Nada é por acaso, né, Fran? Você vê como Deus faz maravilhas na nossa vida, né? Você sentiu dor num seio do outro lado e Foi. foi fazer um ultrassom e descobriu o câncer logo no início, né? E, claro, quando a gente descobre um câncer, eu imagino, né? Eu nunca tive, graças a Deus, mas assim, tive a minha mãe que teve um câncer de mama, Um, a minha irmã que está vencendo um câncer de mama que agora. a gente até se conheceu por conta disso, né, Jana? Exato, Por a um gente até acaso se também. conheceu por conta disso e ela acabou de entrar, acabei de falar nela, Leide, seja bem-vinda. E a gente leva um baque, sim, né, quando a gente recebe uma notícia dessa. E eu imagino que não é fácil para quem está passando por isso, né? Mas como Deus é maravilhoso, né? Fez você descobrir no início e, e assim, e Deus faz as coisas com tanta sutileza, né? Que assim você descobriu no início e as coisas correram muito bem, graças a Deus, né? E, e aí a gente se vê, né? A gente se vê como que é importante quando existe um acolhimento, né? Porque seu marido sentiu, você levou em consideração o sentir dele, né? Sim. E foi investigar. Mas Sim. pode terminar de contar. Aí foi isso, né? Quando eu descobri, aí eu passei na médica, aí ela passou todo o tratamento. Olha, você vai ter que fazer uma cirurgia. A princípio ia ser só um quadrante, o quadrante que é um pedaço, né, da mama que você vai tirar, porque ele é muito pequeno, e vai provavelmente ter que. Tem um protocolo, né, que ele segue, então, dependendo do tamanho, do tipo e tudo mais, você segue um protocolo de tratamento. Então, era um quadrante primeiro, cirurgia, depois quimioterapia. Provavelmente não precisaria dar rádio, porque eu já ia fazer a cirurgia, a quimioterapia. E eu ia fazer um outro tratamento que chama terapia-alvo, que era específico para o tipo que eu tive, que era um HER2. Esse HER2, aí depois estudando, né? Porque aí você vira expert no assunto. É um tipo que tinha muita fatalidade, muito. Ele era invasivo, então ele cresce muito rápido. E esse HER2 não tinha tratamentos específicos, então era um dos que mais tinha fatalidade, assim como o triplo negativo. Mas graças a Deus, Deus de novo aí na história. Recentemente, a medicina encontrou uma terapia, chama terapia-alvo, que é alvo, é específico para ele, né? Foca nesse HER2. E que é um sucesso, né? Tem que muita gente morria antes desse, hoje você tem esse tratamento e você tem muito mais chances de cura. Então, eu fiz todos esses, né, tratamentos. Na verdade, depois que eu passei com essa médica no dia do Jogo do Brasil,
que eu nem lembro se ganhou, se perdeu. É, aí a gente fez todos os exames. Nós já vamos deixar tudo pronto, porque lógico que é uma corrida contra o tempo. Quanto antes você fizer, ele cresce menos, tem menos probabilidade de passar a célula para outras células e levar para outros órgãos, e a gente vai fazer um rastreamento para ver se você só tem nesse lugar. Aí eu fiz todos os exames que ela pediu, só que no exame mostrou que além daquele nódulozinho de 0,7 centímetros, você viu, é isso daqui, né? Não é nem 1 centímetro. Tinha um pouco mais de realce na mama, como se fosse nos ductos mamários. E aí chegava até perto do mamilo. Então ela falou: olha, Fran, por conta disso a gente não pode arriscar. No seu caso, então, é aconselhado a mastectomia, que é a retirada total da mama, tá? Mas a gente já pode fazer a retirada total e já colocar o silicone, né? Você não vai ficar sem, etc. Lógico que mexe, né? Se é mulher, você vai ter seu corpo modificado, mas acho que isso era o de menos, e é até hoje. Aí fiz todo esse processo, fiz a cirurgia em janeiro, em 1 mês, praticamente do dia que eu descobri. 1 mês eu já fiz a cirurgia, me recuperei, fiquei 1 mês me recuperando e já comecei a quimioterapia. Aí a quimioterapia, lógico que também mexe muito mais com a gente. A cirurgia tira o membro, né? Mas eu acho que, para nossa cabeça, quem tá passando por aquilo, para mim era até bom, porque eu falei assim: já tirou, não tá mais aqui, entendeu? Aí, é como que reafirmasse, né, que o câncer não está mais ali e as outras etapas seriam apenas para evitar e que volte, etc, né? Eu imagino minhas amigas, tenho muitas amigas hoje que têm o câncer, ou que tiveram, depois eu conto um pouco dessa história também, que fizeram o contrário, né? E eu acho que para minha cabeça sempre positiva, isso foi muito importante. Tirou, agora é o tratamento para evitar que volte. Fiz quimioterapia. Na quimioterapia eu descobri, antes de começar, que tinha uma touca que congela a cabeça e congela mesmo, durante o tratamento, né, a infusão, e que evitava que caísse o cabelo. Porque, lógico, eu sempre fui muito vaidosa. Falei, meu Deus, vou ficar careca. Aquilo mexia, acho que até mais comigo do que o fato de não ter mais a mama, sabe? E na internet, era quando você descobre, o que você procura? Você vai no Google e começa a procurar sobre, né, as coisas. Aí você vê muito mais artigos científicos, médicos falando, etc., do que as pessoas mesmo contando a história, né? Como que funciona essa touca, como que funciona, enfim, todo o tratamento. Aí eu acho que eu descobri de um. Não sei se vocês lembram aquela Sabrina Parlatori, que era VJ da MTV. Ela tinha tido câncer de mama. O meu marido lembrou que ela tinha tido, procurou e aí mostrou que ela tinha usado uma touca, tudo. Aí a gente foi atrás. Nesse hospital que eu fiz o tratamento, que é no AC Camargo, eles tinham, se alugava, né, essa touca toda infusão. E ela literalmente congela a sua cabeça na hora da infusão. Na primeira vez que eu coloquei, eu comecei a chorar, porque eu falei: eu não vou aguentar ficar com isso, não é fácil. E eu não pus catéter também para fazer, né? Como a minha quimio era semanal, 12 sessões semanais, e eu optei por tomar na veia até não conseguir mais tomar. E aí eu fiz um catéter direto na veia, que é um pique que eles fazem, né? Não é aquele porte-card que vem aqui. Ele fica direto no braço. E aí eu recebia por ali infusão. Enfim, mas me ajudou muito, né, essa questão da touca. E paralelo a isso, eu comecei a procurar pessoas que tivessem também passando pelo mesmo, porque é um bicho de sete cabeças, você não sabe o que você vai esperar, né? E você não encontra, assim, material para você entender um pouco. Os médicos falam uma coisa, por exemplo, os médicos falavam: olha, você vai usar touca, mas quem te garante que vai dar certo, que não vai cair seu cabelo, sabe? Essas coisas. Ou você vai fazer a químio, e a químio te dá esse sintoma. E quando você faz, você sente 10 coisas a mais que ninguém te fala. E aí eu descobri
pelo Instagram procurando uma menina, chama Gabriela, Gabi, ela é carioca, um amor de pessoa. E eu mandei mensagem para ela porque ela mostrava no Instagram dela como que foi o tratamento, né? Como que ela tava, sei lá, uns 2 meses assim na minha frente, já tinha feito cirurgia, já tava carequinha fazendo a quimioterapia e tal. E aí eu mandei uma mensagem, falou, ó, acabei de descobrir, né? Tô seguindo você. E ela fez um convite que para mim foi uma grande mudança. Ela falou: olha, a gente tem um grupo de meninas que têm câncer, de mama ou outros, né? Do Brasil inteiro. E aí é uma rede de apoio, porque uma apoia a outra, etc. Você quer entrar? Eu falei, lógico, eu quero entrar. Entrei no mesmo dia. A gente chama de OncoFriends. E foi uma rede de apoio, assim, muito importante, porque elas entendiam tudo que eu passava, né? Então, por mais que você tenha família apoiando, marido, mãe, etc., ninguém tá ali sentindo o que você tá sentindo, né? E, e foi uma rede muito importante na época para mim. Tenho elas assim guardadas no meu coração. O grupo aumentou muito, a gente tinha meninas do Brasil inteiro. Aí algumas notícias acabava deixando a gente. A gente estava numa época que você tem que tentar manter a cabeça boa. Só que aí você vê, fulana faleceu, fulana teve recidiva, fulana não sei o quê. Era tanta coisa também negativa que às vezes eu não conseguia focar no positivo, entendeu? Acabei saindo desse grupo geral, mas a gente manteve um outro que era só das meninas que moravam mais próximas, assim, por exemplo, um E grupo às de São vezes, Paulo. as notícias positivas que vocês tinham ali não impactavam tanto quanto aquelas que vinham negativas, né? Sim, sim, Porque isso eu percebo muito que é muito comum nós, seres humanos, a gente focar sempre no mais negativo, né? Porque aquilo é sempre no que machuca mais, né? é, Então, assim, eu vejo porque às vezes tem tantas notícias boas rodando na mídia, você não vê ninguém compartilhar. não é, Aí, uma infelizmente. coisinha ruim, uma coisinha não, né? Porque acontece muitas, mas assim, às vezes acontece uma coisa ruim, todo mundo compartilha, né? Então, assim, porque o ser humano, ele é da natureza dele olhar mais para o negativo, né? E nessas horas, para pessoas que estão passando com tratamentos, é, como você estava passando com câncer, vocês já ficam mais vulneráveis, né? Sim, E aí, talvez naquele grupo, aquele momento ali, vocês acabavam focando mais naquela parte ruim, porque era o medo que vocês tinham, que era latente ali naquele, né? uhum, E acabava não olhando tanto o ponto positivo. é. E aí eu percebi que estava fazendo mais mal do que bem, né? Aí eu saí desse grupão, aí que já estava com umas 500 meninas, mais ou menos, e fiquei no menorzinho só, onde eu fiz amizade, assim, para a vida toda. Tenho algumas amigas muito queridas que passaram pelo... Muito parecido, né? Às vezes até o câncer diferente, mas que passaram pelo que você passou e que eu levo, assim, para a vida. É, e eu acho que é isso. O tratamento não é fácil, né? Teve aí cirurgia, teve quimioterapia. Eu ainda estou em tratamento, porque depois que você termina toda a parte de quimioterapia, aí você começa. Como o meu foi hormonal, você começa com os bloqueadores hormonais, que é a famosa menopausa. Então, aos 40 anos eu já entrei na menopausa. Aliás, eu já entrei antes, né? Com 38. Quando eu comecei a quimioterapia, você já entra na menopausa, né? A química muda completamente sua parte hormonal. E aí eu continuo fazendo tratamento, que são aqueles 5 anos que a maioria já conhece, com bloqueios hormonais, né? Seja com comprimido no dia a dia ou injeção. Então é uma outra fase, é uma fase mais leve, lógico, né? Não se compara a uma cirurgia, a uma quimioterapia, mas é uma fase extensa e que você se transforma, né? Toda mulher que entra numa menopausa sabe as coisas que acontecem, né? Primeiro aqueles calorões, muita irritabilidade, ao mesmo tempo.
que você fica mais sensível, enfim, muda, né, a vida toda. Mas assim, o que eu levo de tudo isso, né, que eu acho que é o mais importante aqui para passar para todo mundo. Todo mundo fala, né, amigos e família, que eu acabei levando muito bem esse processo. É lógico que tem altos e baixos, e eu acho que é isso, você se permitir estar triste quando você está triste e feliz quando você está feliz, mas acho que é nunca deixar a peteca cair, sabe? Acreditar que realmente você vai ser curada, e eu tenho completa noção disso, que não existe mais, né? É lógico que existe um fantasma, e eu acho que isso qualquer paciente oncológico vai levar para a vida, né? Existe um fantasma de um dia voltar, mas eu penso assim, a partir do momento que eu descobri precocemente e que eu tenho médicos que cuidam de mim, eu tô sempre ali fazendo o exame, né? Então, assim, a probabilidade de eu, mesmo que eu tenha daqui para frente, alguma vez volte, né, um câncer ou que tenha em outro lugar, a probabilidade de eu achar muito no começo, como eu achei, e poder tratar é muito grande, né? E hoje, assim, a gente vê que os casos de câncer estão aumentando cada vez mais, pelo tipo de vida que a gente leva, pelo tipo de comida que a gente come, pelo ambiente, pela natureza, por tudo, né? E tem estudos e que falam até, inclusive, de mulher, eu não lembro exatamente qual que era a estatística, mas era assim, uma a cada 8 mulheres ia ter, sabe? É uma coisa, ou seja, uma pessoa que você conhece na família ou na sua rede de amigos vai ter. Mas a gente se apega muito também nessa evolução da medicina, né? Então, a gente vê hoje em dia que cada vez mais tem tratamentos. Hoje em dia você detecta o sangue até o câncer até por exame de sangue. Então, tudo As está coisas melhorando. evoluíram e trouxeram muitos benefícios, né? Sim, Eu vejo hoje essa evolução da medicina porque a minha mãe teve há 20 e poucos anos atrás, né? E era muito diferente o tratamento, sim, né? Hoje a minha irmã está passando pelo tratamento também do câncer. E é sim, muito diferente, graças a Deus evoluiu para muito melhor, sabe? sim, E uma coisa que eu posso falar, Fran, assim, depois de te conhecer, né? Eu já tinha passado o processo com a minha mãe, aí agora a minha irmã, mas é impressionante a força que vocês conseguem trazer, assim, do fundo da alma de vocês, né? sim, Porque claro, tem as suas fragilidades, mas vocês se tornam tão gigantes, sabe? Assim, diante da situação, porque é uma situação que você sabe das vulnerabilidades, você fica mais cansada, você fica, sim, né? muito, Então, assim, mas eu falo que, assim, por mais que a gente apoie, por mais que, né, a gente queira estar junto, quer apoiar, quer emanar amor para vocês, mas essa força que vocês trazem para esse tratamento, ela vem aí de dentro, né? É uma força, é uma garra. E aí é que você vê que nós, seres humanos, viemos aqui. E aí tem uma passagem da Bíblia que fala assim, que Jesus falava assim, que é para todos terem vida e vida em abundância. E quando eu uhum, vejo pessoas na situação oncológica, né, é que eu entendo o que é ter vida em abundância, porque vocês mostram essa essa grandeza, essa força que vocês tiram ali sim. do fundo da alma de vocês para trazer essa vida em abundância de volta, né? Mesmo diante daquelas dificuldades. E isso é uma coisa que eu admiro muito, muito mesmo. Eu falo, uau, gente, que força é essa? E eu acho que é importante o que a gente fala, né, de manter a cabeça equilibrada, pensamentos positivos, né? No meu caso, que eu creio, fé, né, que Deus está ajudando a passar por tudo isso. E eu via muito dessas amigas que passavam pelos meus problemas, mas era notável.
que aquelas que eram mais pessimistas, né, ai, estava com mais problema, ai, né, nossa, morreu não sei quem, sabe aquelas pessoas realmente pessimistas? A gente percebia que o tratamento delas era mais difícil, sabe? E era sempre uma coisa atrás da outra. Enquanto eu via que aquelas que, por mais que era difícil todo esse caminho, inclusive eu tenho uma que eu tenho muito orgulho, né, dessa minha colega, que também é uma outra Gabi dessa turma aí. Quando a gente vê aquela vontade de viver, que a pessoa está sempre sorrindo, não que a cruz dela está sendo fácil de ser levada, sabe? Mas é diferente, né? Eu acho que, por isso que eu falo para você, a gente conversou já antes dessa live, eu acho que manter a mente equilibrada, com pensamentos positivos, faz total diferença. E o que que tem a ver? Ah, isso aqui não é um outubro rosa, né? É um setembro amarelo. A gente não está falando de câncer de mama, a gente está falando, né, de recomeçar, de ter força, de lutar contra os seus fantasmas. Mas eu acho que se comunica assim por conta disso, de você superar, né? Nada, ninguém pode fazer por você esse tipo de coisa. Então, ninguém podia passar por esse tratamento como eu passei. E eu escolhi passar dessa forma mais leve, né? Com pensamento positivo. E, e eu acho que quem está passando por algum problema, primeiro, tem que querer sair desse problema. Tem que aceitar ajuda médica, seja tanto realmente médico, psiquiatra, psicólogo, e pensar que não está sozinho, né? A gente vê muita gente com problemas mentais, depressão, síndrome do pânico, mas essa força tem que vir lá de dentro. Como você falou, né? Nós não estamos aqui falando do Outubro Rosa, mas a superação, ela está presente em todos os desafios da nossa vida, né? Então, assim, é, muitas pessoas às vezes pensam, né, em tirar a vida por, por Desistir, motivos né? pensam em desistir, em jogar tudo pro alto, por motivos N. Ninguém vai dizer se é menor, se é maior, se é grande, Sim, se é isso, porque cada um sabe o que aquilo representa. Às vezes a gente olha o problema do outro e fala assim: ah, mas também não precisa tudo isso. Você não sabe a história, você não sabe o que a pessoa traz. Então, assim, julgar o outro é muito fácil. Você saber o que realmente o outro passa é que é difícil. Porque às vezes a gente está sorrindo por fora, né? É o que eu sempre falo. Às vezes a gente está sorrindo por fora, a pessoa fala assim: nossa, você está sempre bem, você está sempre feliz, né? Talvez muitas vezes a gente está sorrindo porque a gente não quer preocupar, não quer passar para o outro aquilo que a gente está vivendo, né? sim. E então o importante aqui é a gente mostrar isso, que apesar de todas as fragilidades que você passou, que outras mulheres que já fizeram a live também passou, que eu também já passei, e as outras que ainda virão também passaram, é, vocês encontraram uma forma de seguir em frente. E é isso que a sua história me mostra muita coisa assim uma coisa que você falou e ficou aqui na minha cabeça. A cada 2 anos parece que vinha um desafio novo, né? Então, assim, agora não vai vir mais desafio nenhum, porque você já superou todos os que você tinha que passar e já tá ótimo. E agora é É, só sucesso, viu, Fran? A gente tem que pensar assim. E aí é tão bom sim. ver você pensando positivo, né? E esse movimento todo quando eu senti no meu coração que eu tinha que fazer, eu fiquei pensando muito assim, eu queria que esse tema fosse abordado de uma forma leve, sabe? Que mostrasse os sentimentos, como você expôs os seus sentimentos, você veio aqui de coração aberto falar da tua vida, expor isso aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora e que vai ouvir depois. Mas assim, mostrar
que apesar das dificuldades, você escolheu ser positiva. Você escolheu agradecer, você escolheu pensar na cura, ao invés de lamentar o que estava acontecendo. E aí, porque assim, quando a gente entra no processo de lamentação, de por que comigo, o que que, o que eu, por que que eu fiz isso, por que que eu tô tendo que passar isso, para quê, né? Então, quando você começa a entrar nessas perguntas, você começa a ir para baixo. E aí você começa a ter aquilo que você começa a entrar num processo de sofrimento e que talvez fica mais difícil você sair depois. E não que vocês não tenham você não tenha passado por isso, o seu marido não tenha feito essas perguntas, né? Mas a São questão não é naturais serem feitas, né? A gente é humano, exato, não tem como. são naturais, mas o que faz a diferença é como você fez as perguntas, mas como você resolveu encarar isso. Falou, não, beleza, eu vou em busca da minha cura, eu vou pensar positivo e tal. E é esse o processo. É isso que faz a diferença, como você mesmo falou, que pessoas que passaram isso com você junto, mas que ficavam no negativo, sofreram mais, tiveram, né? O tratamento foi mais difícil, já não é fácil, Né? né? Porque só quem já passou por isso pode dizer o quanto esse tratamento é difícil, é cheio de desafios. E, e eu, assim, olhando de fora, né? Porque é o que eu falo, eu não passei, graças a Deus, mas assim, passei, vi a minha mãe passar, a minha irmã está passando, o meu sogro também teve um processo de câncer. E então, nessa hora, é o que a Valéria fala aqui, empatia sempre. É a gente tentar olhar para o outro, não assim o que ele devia fazer, mas o que ele quer e o que ele precisa, porque muitas vezes o ajudar, a gente quer ajudar o outro da nossa maneira, mas às vezes a gente precisa entender do outro qual é a ajuda que ele precisa, né? E isso em qualquer situação, tanto no Outubro Rosa, né, ou no Setembro Amarelo, mas eu acho que é isso. E eu admiro muito você, porque foram um desafio atrás do outro e você venceu todos, né? E agora eu acho que é só comemorar e Só seguir em colher, né? frente, só colher o que você plantou, o que você tentou passar com leveza, você trouxe essa leveza aqui para a live hoje. E eu acho que é entender também o propósito de tudo isso, né? Lógico que eu não tenho a resposta. Ah, o porquê que aconteceu? Mas a Francine antes e a Francine depois é outra pessoa, né? Você, eu deitava, eu deitava com os meus filhos. Hoje ainda faço isso todos os dias. E eu agradecia por aquele momento de poder colocar eles para dormir. Eu lembro que eu fui pra praia, depois de um mês, acho, depois da químio, porque você não pode ficar tomando sol, você tem várias privações, né? Não pode comer qualquer comida. E aí, a primeira vez que eu deitei numa esteira, assim, numa cadeira de praia, e tomei sol, eu sentia, sabe, aquela radiação. Eu sentia o mar tocando em mim. Então, você começa a dar valor às pequenas coisas da vida. E você vê o quão bonito é. Um mundo maravilhoso que Deus criou para todo mundo. E às vezes a gente vai vivendo naquela inércia e a gente não percebe essas coisas pequenas. Então hoje, com certeza, depois desses 40 anos vividos, eu dou muito mais valor às pessoas que estão comigo, às coisas que eu tenho, até a natureza em si, sabe? Eu acho que é meio que um chacoalhão. Falou, olha, curte. Não sei se a vida vai ser só essa ou não. Eu ainda sou uma pessoa espírita que eu acredito, né? Que a vida continua. Eu até acredito que a gente vai ter outras chances aí. Mas outras pessoas não, acreditam que essa é a vida que a gente tem para viver. Então, viva, né? Aproveita. A gente às vezes vive muito no piloto automático, né? E eu falo que assim, o mundo hoje
está ensinando as pessoas a descartarem o outro, né? E a descartar, isso aqui não me faz bem, eu afasto, isso aqui não me, É. eu afasto. Mas a gente olhar, né? Assim, ressignificar essas coisas e dar valor às pessoas que estão do nosso lado, sabe? Eu acho que, porque pode ter tudo, pode ter rede social, pode ter tecnologia, mas na hora desses momentos, o que faz a diferença é o calor humano, é o E é quem apoio fica, humano. né? E ali É, você vê quem fica e quem sai. Você exato. aprende a separar quem te faz bem, quem te coloca pra cima e quem realmente não te dá muito a mínima. E realmente deixa pra trás, sabe? Não tem por que ficar cultivando aquilo. Eu acho Sim, que é uma grande transformação, sabe? E eu acho que a maior lição de tudo não é você passar pelo tratamento físico e curar. É curar lá dentro, né? Curar na alma e seguir em frente. E, né, aproveitar tudo isso que a gente tem, que Deus dá pra gente. Enfim, eu acho que esse é a grande lição que eu tive com tudo isso. sim. Fran, o nosso tempo aqui está terminando, então, assim, se for para definir a sua trajetória em uma frase ou em uma palavra, qual seria? Perseverança. Que lindo. Olha, eu quero muito agradecer você por essa disponibilidade, por vir aqui de coração aberto. Quero te falar que eu tô aqui para você sempre. Precisou, liga, chama, a gente conversa. Obrigada, O que eu Jane. puder te ajudar, o que eu puder fazer parte da sua rede de apoio, tô aqui, tá? Obrigada. E eu também E queria me colocar à disposição. As pessoas que conhecem sabem, né, como eu sou. Eu amo ajudar as outras pessoas. E quem quiser conversar, estiver passando por alguma dificuldade, seja relacionado ao que eu conheço um pouco mais, que hoje é o câncer de mama, ou qualquer dificuldade que eu possa ajudar de alguma forma, as pessoas que estejam passando pelo que eu passei e queiram entrar, por exemplo, nesse grupo, ou conversar, Fran, o que que você sentiu, como que foi, tô sentindo isso, eu também me coloco à disposição, manda mensagem aqui no direct, que eu passo o meu WhatsApp, e eu acho que é isso, né? Uma corrente que a gente tem que fazer do bem. exato, O exato. mundo já tem E muita assim, quem quiser maldade. uma arquiteta maravilhosa aí, gente, tá aí a Fran, tá? Conheçam lá o perfil dela também, é muito legal. E é isso, a gente vai fazendo uma corrente do bem, um apoiando o outro. E olha, desejo saúde, Obrigada, Jana, para você também. felicidade, tá? Obrigada pelo convite. Espero E eu que a gente agradeço tenha por você ter conseguido plantar a aceitado. sementinha aí em quem a gente precisa. Exato, exato. E eu agradeço por você ter aceitado e que bênçãos sejam derramadas na sua vida e na vida de todos que estão aqui. Obrigado pela presença e também para aqueles que vão assistir depois. Muita luz, muita paz nesse caminho. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Jana. Obrigada a todo mundo aí que acompanhou e os que virão ainda. É isso. Um beijo, querida. Fica com Beijo. Deus. Tchau, 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 gente. tchau. Beijo.